Pessoal, tem uma pergunta que intriga os brasileiros. Por que as tais reformas, as grandes reformas, não acontecem no Brasil? Quando acontece é um puxadinho ali, um avançozinho aqui, mas as grandes reformas, nós já falamos delas desde a Constituição de 88, ou seja, vão fazer quase 40 anos. Reforma tributária, reforma previdenciária, reforma administrativa, a reforma judiciária e a mãe das reformas, a reforma política. Por que elas não andam? Por que elas andam tão devagar? Por que elas levam uma vida para acontecer? Tem uma resposta que é comum a todas. Chama-se corporativismo. O Brasil é o país do corporativismo. O que é o corporativismo? Corporativismo é a capacidade que pequenos grupos, corporações ou grupos privilegiados têm de manter os seus privilégios a despeito do resto da sociedade. Aqueles grupos que se organizam de forma competente, que fazem parte do privilégio de determinada área e, como consequência, impedem que a legislação, ou que os parlamentares, ou que parte fundamental da sociedade para o benefício coletivo consigam transformar as regras daquele jogo. Vamos pegar uma aí. Tributário. Como é que pode um país como o Brasil não fazer uma verdadeira reforma tributária? Se todo mundo está perdendo, obviamente. Se esse país gasta em média 2.500 horas por ano para as empresas para lidar com o manicômio tributário, todo mundo perde. A empresa perde, o trabalhador perde, o consumidor perde. Quem é que ganha com esse negócio? Tem um grupinho que ganha. Vamos imaginar, um dos grupinhos que ganha são grandes escritórios de advocacia tributários, que ganham fortunas com essa desorganização do sistema, porque ganham em cima de cada processo que eles entram e conseguem um resgate de algum tributo ou a isenção de um determinado tributo, levam um success fee, no mínimo, em torno daqueles valores. Esses são geralmente valores bilionários, geralmente contra o governo. Então, as forças corporativistas que defendem o caos tributário conseguem fazer os seus interesses se manifestarem e serem defendidos. Quem é que ganha com o caos tributário? A informalidade. Todo o universo da economia nacional que vive da contravenção também trabalha para continuar trabalhando na contravenção. É muito melhor você viver da contravenção do que você ter que pagar imposto. Ainda mais quando você tem que pagar, na média, 35%, 40% do imposto que é arrancado da riqueza nacional para sustentar um Estado paquidérmico, elefantíaco ou com elefantíase e que não entrega nada de volta ao cidadão. São as corporações, pessoal. As corporações... Por que você não faz a reforma da Previdência? Porque 25% dos beneficiados da Previdência levam 75% de todo o montante que o Estado arrecada para fazer a Previdência. 1/4 leva 3/4 dos recursos. Para eles, está ótima a Previdência. Uma parte do magistrado, dos funcionários públicos de elite, dos professores universitários. Eu não estou fazendo discurso contra professor, estou fazendo discurso contra os privilegiados, a elite dos professores que trabalham 25 anos e recebem integral. Por que você trabalha só 25 anos e todo mundo tem que trabalhar 35? As corporações protegem esses 25%. Aliás, o maior gasto do Estado brasileiro, depois dos juros, claro, com a dívida crescente e irresponsável do Estado brasileiro, é a Previdência. A corporação que defende os privilégios da Previdência impede que a Previdência sofra uma verdadeira reforma. E a administração pública, então? Quem é que protege os pessoal dos super salários? Quer mudança na administrativa? Não. Quem recebe 100, 150, 500 mil reais de salário público trabalha para quê? Para manter as coisas como elas estão. Todos os privilegiados dos pequenos grupos da administração pública não querem que haja uma verdadeira administração pública. Então, fica parada a reforma. Depois, a reforma do judiciário, essa eu não preciso nem falar. A reforma do judiciário, que é uma verdadeira aberração internacional. Os gastos do judiciário brasileiro são os maiores do mundo. Só o Supremo brasileiro gasta mais do que a Corte Britânica gasta por ano. Então, são valores absurdos para uma elite de gente privilegiada que passa as férias esquiando nos Alpes e nas montanhas rochosas nos Estados Unidos, lutam e defendem seus interesses para que não haja mudança. Vocês acham que os interesses da Petrobras, dos funcionários da Petrobras ou das grandes estatais estão interessados numa reforma administrativa? Fale em privatizar a Petrobras no Brasil para você ver em quantos segundos demora para aparecer a representação de defesa dos direitos da Petrobras e dos seus funcionários no Congresso Nacional. É esse o negócio. E a política, então, para finalizar? A corporação política interessa as figuras das lideranças políticas que vivem dos bilhões de fundo partidário e eleitoral? Grandes empresas são os partidos políticos brasileiros que administram bilhões de reais de dinheiro público. Interessa mudar o sistema eleitoral brasileiro para o modelo distrital
distrital misto, aproximar o eleitor do eleito, fazer com que o eleitor encontre o eleito na padaria todo fim de semana e possa dizer para ele se ele está fazendo um bom trabalho ou não. Isso é a reforma política por excelência, aproximar o eleitor do seu representante, que está distante, as pessoas não sabem quem votaram, nem onde ele está, o que ele faz em Brasília, onde eu encontro com ele durante o dia, durante a semana, meu representante federal, que faz o meu senador, como é que eu aproximo ele do eleitor? A reforma política. Como é que faz os partidos políticos serem verdadeiros partidos políticos, representante de partes da sociedade, partido, parte. Como é que você faz isso acontecer? Fazendo com que ele tenha uma ideologia que ele seja obrigado a representar, fazendo com que ele arrecade de recursos de acordo com o número de filiados. Se ele não tem filiado, não deveria ter recurso público. Como é que você faz? Reforma política. Por isso que a gente tem que trabalhar no combate às corporações. Os representantes das corporações estão do nosso lado, estão no restaurante que você foi jantar ontem, estão no shopping center andando com você, estão ali na fazenda do vizinho, estão aí transitando do seu lado, não são figuras enigmáticas, estão na lua, estão aí do seu lado. Temos que lutar contra os corporativistas, contra os privilegiados desse país, que não tem nada a ver com rico e pobre, tá? Tem com a renda dos privilegiados, mas não é o fato do cara ser rico que ele tem que ser combatido. São as corporações que se protegem atrás da lei, e é isso que a gente tem que fazer, mudar as leis para combater as corporações. É isso aí.